Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai falar de mitose, que é um processo de divisão celular na qual uma célula origina duas novas células e elas são idênticas morfofisiologicamente, ou seja, são iguais em sua anatomia e função, e também idênticas geneticamente, ou seja, o conjunto de moléculas de DNA é o mesmo das células que as originou. E para que serve a mitose? Nos organismos unicelulares, como bactérias, cianobactérias e protozoários, essa divisão ela funciona como uma reprodução sexuada, porque ela aumenta o número de indivíduos na população. E para os organismos pluricelulares, a mitose tem diversas funções. Pode ser, por exemplo, como o crescimento do indivíduo, regeneração de um tecido que foi danificado e também renovação celular. E antes da gente entrar na mitose, que são essas quatro etapas aqui, a gente precisa lembrar da intérfase. A intérfase é o período anterior a uma divisão celular e ela é dividida em três etapas, G1, S e G2. Essa G1 aqui é quando a célula está funcionando normalmente, quando ela nem pensa em uma divisão celular. Agora, quando a célula ela é notificada que ela vai precisar se dividir, ela entra nessa fase S, e é bem importante essa daqui. Nessa fase S ocorre a duplicação do material genético, ou seja, ocorre uma síntese de novas moléculas de DNA que vão ficar presas pelo centrômero ao final da duplicação da molécula de DNA. É o que está representado nessa figurinha aqui e nessas duas aqui. Então, gente, as células iniciam a mitose com o seu DNA já duplicado. E na fase G2 ocorre a formação de novos centríolos e também a geração das fibras do fuso. Então, uma célula, quando ela está na intérfase e é acionada a sua divisão celular, ela entra na fase S, na qual vai duplicar o material genético, posteriormente a fase G2, que vai gerar novos centríolos e fibras do fuso, e inicia então a mitose na sua primeira etapa, que é a prófase. A prófase, gente, é a etapa mais longa da divisão celular. Nela ocorre o desaparecimento da carioteca e o nucleolo, ou seja, a membrana nuclear começa a se desfazer, os centríolos começam a migrar para os lados opostos da célula, então eles vão direcionando em posições opostas, tá bom? E vão gerando também essas fibras do fuso que se direcionam aos centrômeros de cada molécula de DNA. E a coisa mais importante aqui também é a condensação do material genético, ou seja, é quando o material genético ele muda do estado de cromatina para cromossomo. Isso acontece porque a molécula de DNA ela é muito comprida, então ela precisa ser compactada, ou seja, diminuir o seu tamanho, para que não ocorra problemas na divisão celular. E quem faz essa compactação da molécula de DNA são proteínas circulares chamadas histonas. E essas proteínas funcionam como um carretel de linha, que eles vão girando e encurtando o material genético, deixando ele cada vez mais compacto e mais espesso. E após a prófase vem a metáfase. Na metáfase, a carioteca e o nucleolo já desapareceram completamente, os centríolos estão posicionados perfeitamente em posições opostas da célula e os cromossomos estão todos alinhados numa região da célula que a gente denomina de placo equatorial ou então equador da célula. Então eles ficam todos alinhados aqui, presos aos centríolos pelos filamentos, que são as fibras do fuso, e é nesse momento aqui também que os cromossomos atingem o seu grau máximo de espiralização. Essa etapa aqui, gente, da metáfase é também conhecida como fase do cariótipo. Por quê? Pelo fato dos cromossomos estarem todos alinhados e espiralizados no grau máximo, é mais fácil deles serem visualizados ao microscópio. Então, quando é necessário, por uma questão de ordem médica, da contagem das moléculas de DNA e verificar também fisicamente se eles estão todos ok, se eles estão todos formados, é nessa etapa que é feita essa análise. Então, extrai-se uma determinada célula de uma pessoa, separa-se aquela célula que está em metáfase e é retirada uma fotografia dos cromossomos alinhados e depois eles são separados e contados para a identificação de uma tal síndrome ou um distúrbio de ordem genética. E depois então da metáfase vem a anáfase. Nessa anáfase aqui, gente, ocorre a separação dos cromossomos que estavam duplicados. Acontece o seguinte, essas fibras do fuso que estão presas aos centríolos e à molécula de DNA, elas são puxadas pelos centríolos.
Então é como se fosse uma carretilha aí de uma vara de pescar que puxasse a linha. Aí os cromossomos são destacados exatamente onde estavam ligados, que é o centrômero. Aí cada molécula de DNA vai para o lado oposto da célula. Então, até a metáfase, os cromossomos estavam duplicados. Na anáfase, eles são separados. Então, eles voltam a ser apenas um único filamento de molécula de DNA. E essa etapa aqui, ela acaba sendo oposta àquela fase S da intérfase. E depois disso, então, vem a última etapa da mitose, que é a telófase. Na telófase, os cromossomos são puxados aos lados opostos da célula, tá bom? Eles voltam a ter sua formação de cromatina, ou seja, ocorre a descondensação do material genético, e eles voltam então a ter aquele estágio morfológico da fase G1. Ocorre aqui também a formação de uma nova carioteca e nucleol, ou seja, o núcleo ele é formado novamente, as fibras do fuso se desfazem e ocorre, por fim, a divisão celular propriamente dita, na qual uma célula vai se separar, vai se fragmentar em duas novas células. Esse fenômeno de separação celular a gente denomina de citocinese. Então, se vocês analisarem bem, enquanto a anáfase ela é oposta à fase S da intérfase, a telófase ela chega a ser oposta à prófase, porque aqui ocorre o reaparecimento da carioteca, nucleolo e descondensação do material genético. E com isso a gente encerra a mitose. E só para a gente fazer então uma revisão geral, é importante a gente analisar a linha do tempo do DNA, do que acontece então com o material genético. Quando a célula está lá em intérfase, na fase G1, que a célula está funcionando normalmente, o material genético se encontra na forma de cromatina simples. Quando a célula então é avisada que ela vai precisar se dividir, ou seja, vai fazer uma mitose, ocorre primeiro a duplicação do material genético, na qual, ao final da duplicação, as moléculas de DNA vão ficar presas pelo centrômero. Depois da fase S vem a G2, né, na qual são feitos novos centríolos e a fibra do fuso. Aí então a célula entra na divisão celular. O que acontece com o DNA na mitose? Lá na prófase ocorre a condensação do material genético. Então ele passa da forma de cromatina para cromossomo. Daí ele vai para a metáfase, continua na forma cromossômica ainda. Na anáfase ocorre a separação das cromátides irmãs. Então o cromossomo que estava duplicado ele é separado pelo centrômero, voltando a ser um único filamento de moléculas de DNA. E na telófase ocorre a descondensação do material genético, voltando então até aquela forma de cromatina simples, e que é o estágio normal do DNA na intérfase na fase G1, é quando a célula volta a funcionar normalmente e ter sua vida fisiológica.